Minhas caras, meus caros, acabou a novela da PEC da transição e o desfecho é bastante positivo para o futuro governo Lula e para o Brasil, entendo eu. Não é? E nós vamos ver aqui porque eu vou fazer uma síntese para vocês. Lembrando que na Câmara o texto foi aprovado em duas votações, primeiro por 331 votos a 168 e depois 331 a 163. No Senado, depois das alterações feitas na Câmara, nova votação, 63 a 11 nas duas votações. Destaques que descaracterizavam a emenda foram rejeitados, ainda bem. O que é que foi aprovado mesmo? Vamos lembrar. 145 bilhões de valor extra-teto. 23,9 bilhões de receitas extraordinárias também ficam fora do limite. 24,6 bilhões de recursos que estão esquecidos no PIS/PASEP poderão ser usados para investimentos sem que isso conte também para o estouro de gastos, enfim, para o teto de gastos. As receitas das universidades, seja de doações de serviços que prestem de universidades federais, a mesma coisa, não entra no teto. Doações para projetos ambientais, idem, e transferências de estados e municípios feitas à União em parceria para obras de infraestrutura, também não. Tudo absolutamente, a meu ver, correto. E vocês sabem disso, que eu tenho defendido esse texto faz tempo. Mas os 19,4 bilhões da RP9, as emendas do relator, consideradas inconstitucionais na forma como estavam pelo Supremo, por 6 votos a 5, esse dinheiro vai ser dividido em duas partes. Metade vai para a chamada RP6, que são as emendas individuais de execução obrigatória, para deputados e senadores. E a outra metade vai para a rubrica RP2, que é o governo que decide. Nesse caso, se combinou ali que haverá uma combinação com o relator para que ele faça indicações e, ao contrário do que andam dizendo por aí, eu não vejo mal nenhum nisso. Nesta quinta-feira, hoje, o Congresso deve votar, tem de votar o novo orçamento, porque se não o fizer, é o último dia, depois do recesso, vai ter de haver uma convocação extraordinária. Acredito que haja, sim, a votação. Olha, isso era absolutamente necessário. Eu chamo a PEC de PEC da responsabilidade orçamentária. Por que eu estou dizendo isso? Desses 145 bilhões, 70, como já afirmamos aqui várias vezes, aqui não é da coisa, vão diretamente para o Bolsa Família, para pagar os R$200 a mais, já que lá estão previstos 400 e o valor é 600, e para pagar os 150 para as crianças abaixo de 6 anos. Isso tudo somado a 70 bilhões. Então, desses 145, 70 bilhões já vão diretamente para o Bolsa Família. Ah, mas ainda sobra uma dinheirama, como diziam alguns. Dinheirama coisa nenhuma. Já está mais ou menos definido entre governo e relator do orçamento que 22,7 bilhões serão enviados à saúde. Sabe por quê? Porque a saúde, lá no orçamento do Bolsonaro, está com 16,6 bilhões a menos do que teve neste ano. É um despropósito. 11 bilhões vão para a educação, necessários também porque lá no orçamento, aquele que vai ser substituído, a educação está com quase 5 bilhões a menos do que neste ano. 18,8 bilhões para desenvolvimento regional. É o ministério em que está o programa Minha Casa Minha Vida, para o qual o governo Bolsonaro reservou 34 milhões. Se estima que pelo menos 9 bilhões ou 10 bilhões vão para o Minha Casa Minha Vida, mais 12,2 bilhões para infraestrutura. O orçamento vai ter de ser refeito. Ah, Reinaldo, mas o Lula perdeu porque, na verdade, queria 2 anos e aí o Congresso votou apenas 1 ano. Isso não tem a menor importância. Sabe por quê? Porque vai ser criada uma nova âncora fiscal. Isso também está na PEC. Tem 6 meses para criar uma nova âncora fiscal. O estouro do teto de que se está falando é a âncora fiscal que está sendo substituída. Não é? E essa nova âncora fiscal será aprovada por lei complementar e não por emenda constitucional. Que diferença faz, Reinaldo? A diferença no número de votos para aprovar.
né? Uma lei complementar se aprova por maioria absoluta, metade mais um do total de cada casa. Isto é, 257 deputados e 41 senadores. Se fosse emenda constitucional, teria de ser 308 deputados, né, e 49 senadores. Então, é claro que facilita a aprovação. Reinaldo, o Lula ganhou e muito. Vocês imaginem que ele conseguiu aprovar uma PEC neste governo para facilitar a sua governança. Neste governo, num Congresso bolsonarizado, não é? Parte da base de apoio de Bolsonaro votou a favor da PEC. Ah, mas isso é porque também interessava ao Lira. Claro que interessava ao Lira. Negociação é assim mesmo, não é? Mas há que se lembrar o papel do Supremo. O Centrão e o próprio Lira só negociaram com mais facilidade depois que o Gilmar Mendes disse, olha aqui, né, o Bolsa Família está garantido, o pagamento é obrigatório, acabou. Né? E depois também que o Supremo declarou a inconstitucionalidade das emendas do relator. Aí, Lira, o Congresso, etc., decidiram, bom, temos de negociar. E da negociação saiu um bom texto que vai garantir a governabilidade. Um gol de placa de Lula, e sim, Lira e o Centrão também ganharam. Negociação é assim. É isso aí.